calma, porque tinha bem pouca gente. Queria ler com os irmãos em Gênesis 22. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 22. Ele diz assim: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendais a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres. Até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu já ouvi muitos pregadores falar sobre essa história, falando sobre a fé de Abraão, sobre a prova de Abraão de entregar o seu filho. Mas algumas partes que tem aqui, irmãos, me chamavam muita atenção. E às vezes eu pego em casa e vou procurar saber o que me chama a atenção, vou marcando. E nesse texto, uma das coisas que me chama a atenção é o fato de quando Abraão teve o seu filho Isaque, ele já tinha 100 anos. Então já era um homem velho, certo? Eu fui procurar para saber, em alguns estudos, a idade de Isaque nesta passagem. Alguns dizem que ele tinha 8 anos, outro que tinha de 20 a 25. Eu não consegui chegar a uma idade exata, mas Abraão era um moço, forte. Aí eu fiquei imaginando o seguinte: eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 8 anos. E se a gente não tem eles com rédea curta, eles derrubam a gente. Eles têm mais forças do que a gente. E eu fiquei imaginando assim: Abraão confiava em Deus, tinha fé em Deus, tinha várias promessas de Deus para a sua vida e sabia que Isaque era o filho da sua promessa. E eu fiquei imaginando, Abraão pegou Isaque e foi, 3 dias. Isaque do lado sem falar nada. Quando chegou lá em cima, Isaque questionou ele: onde está o cordeiro? Glória a Deus. Quando Abraão tomou ele para colocar no altar, aí eu me pergunto: por que ele foi? Por que ele deixou se colocar ali? Ele tinha forças para ter fugido, não tinha? E eis o meu questionamento: por quê? Eu questionando isso, perguntando, procurando na Bíblia, eu me lembrei do meu avô. O meu avô, quando a gente ia lá visitar ele, ele sempre dizia uma coisa: ele é minha avó. Ensina o menino no caminho que deve andar. Amém. Era o que eu ouvia deles. Glória a Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Aí eu entendi o porquê que Isaque não fugiu. Porque Isaque conhecia o Deus de Abraão. Isaque também tinha a mesma fé de Abraão. Amém. E sabia da promessa que Deus tinha na vida dele e também acreditava. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu entendi
por que Isaac deixou-se deitar? Porque ele também acreditava no que ia acontecer. Mas aí eu fiquei questionando assim. Abraão tinha passado tantas provas até chegar àquele ponto. Por que mais essa? Por que Deus deixou para provar, para pedir a Isaac com 8 ou 25 anos, que a gente não sabe a idade? Porque desde o princípio, Abraão já tinha um filho. E a Bíblia diz que Abraão, quando Deus pediu a Abraão, aqui no versículo, quando Deus pediu a Abraão o seu filho Isaac, ele queria testar, porque Deus faz isso, irmãos. Ele testa as nossas prioridades. Ele testa as nossas prioridades. No verso 2 diz assim: ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Aí eu me questionei: onde está a nossa prioridade hoje? O que tem prioridade hoje no nosso coração? Glória a Deus. Glória a Deus. Será que é o meu filho? Será que é a minha casa? Será que é o meu carro? A resposta que nós temos que ter na ponta da língua, irmãos, é: qual é a minha prioridade? A minha prioridade é Deus. Amém. Acima de tudo. Porque quando tu entrares no vale para passar a prova, não é o teu carro que vai te tirar de lá. Não é a tua casa que vai te tirar de lá. É verdade. É Deus. Amém. Apenas Ele. Glória a Deus. Fui continuando nos meus questionamentos e fiquei mais uma coisa que me pegou na cabeça. A Bíblia diz que Isaac perguntou assim: pai, nós temos a lenha e temos o fogo. Onde está o cordeiro? Aleluia. Aí eu fui lendo o texto. Fui lendo o texto. Glória a Deus. E lá no versículo 13 diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro. Mas não era o cordeiro? Como é que tinha um carneiro? E eu ficava questionando isso. Fui perguntar. Fui questionar, fui nos livros, não tive resposta, fui para a internet. Fui perguntar questionei o que era um cordeiro. Cordeiro é um animal novo. Um animal novo, ele tem medo, ele é fraco, ele se assusta fácil. Aí eu entendi o porquê que Deus colocou um carneiro, porque carneiro é o mesmo animal, só que adulto, maduro, forte e com coragem. Deus não prova pessoa fraca nem pessoa covarde. Deus prova pessoa forte. Glória a Deus. Se tu está passando prova, não é porque Deus não vai com a minha cara, Deus não gosta comigo e não é melhor que eu. É porque tu tem força para passar o que tu está passando. Amém. Glória a Deus. Amém. E no final disso tudo, eu só concluí uma coisa: Glória a Deus. que possamos confiar como Abraão e ter a fé de Abraão e sermos submissos e esperar a vitória de Deus como Isaac fez. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém.